Estamos de volta depois do nosso intervalo aqui com o Viva Melhor e hoje nós trouxemos a Clau, fisioterapeuta, especialista em tratamento de fibroses, para falar com a gente sobre o pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, Clau, é verdade que os primeiros dias após uma cirurgia são os mais críticos? E por quê? Sim, os primeiros dias a gente costuma dizer 72 horas, né? Por quê? O corpo ele passou por uma lesão, né? Efeito medicamentoso, é invasivo. Vamos falar de uma cirurgia da maior a menor, uma cirurgia tripla, que é lipoescultura, quando tem indicação, tem médicos que não faz, tem médico que faz com indicação. Então, também tem essa distinção, porque às vezes a pessoa quer aproveitar ali a anestesia e fazer tudo, mas ela não tem indicação de fazer. Às vezes tem uma mama muito grande, vai levar mais tempo cirúrgico, mais horas de tempo cirúrgico. Então, assim, a pessoa fez uma tripla com indicação pelo médico. Então, ela tá ali com incisão, né? Às vezes uma 360, um corte ali na mama. Então, os primeiros dias é muito cuidado, né? A gente vai observar. E a pessoa que fez uma lipo de papado com platismo, as primeiras 72 horas é a mesma coisa. Porque existe risco de ruptura, né? Existe um risco ali de uma trombose, falando de uma tripla, e a gente tem que ficar de olho nas primeiras horas para que a gente possa acompanhar, passar ali aquele protocolo de atendimento para o médico, sempre, para que isso possa acontecer da melhor forma possível, sem risco nenhum. E quais são as complicações mais comuns no pós-operatório, como evitá-las? Enfim, as complicações que tem são as deiscências de início, né, que são rupturas de pontos. Quando isso acontece, a gente chama os enfermeiros para nos dar um help. Um seroma persistente, que é um líquido fluido quando o sistema linfático está obstruído. E é comum, né, em algumas pessoas não tem uma causa. Aspirou gordura, tem ali o espaço vago, o espaço morto, ele vai ter um acúmulo ali. A gente precisa identificar e passar para o médico. A única forma de estar tirando esse seroma é com punção, né? Não existe outra forma. Existe aí umas técnicas arcaicas de ordenha, a gente não faz isso, não é comum. A forma segura de se remover um seroma é passando para o cirurgião plástico, para uma pessoa que tenha habilitação para estar removendo de uma forma higiênica para que não passe a contaminação para o paciente. E ponto aberto é porta de entrada, né? Então, é melhor fazer de uma forma segura. E a menor dos problemas, né, na minha visão, é a fibrose. O que é a fibrose? É processo cicatricial, faz parte do procedimento, do processo pós-operatório, mas não deve fazer parte do resultado final. Então, o menor dos problemas é a fibrose. Então, qualquer risco de avermelhidão ali naquela incisão, ou naquela cicatriz, ou naquele pontinho, é um sinal de alerta. Então, a gente precisa levar tudo, fotografar, filmar e mandar para o médico. Por isso que a conexão com o médico cirurgião é muito importante. Para que o médico saiba o que está acontecendo no processo pós-operatório e, se tiver algo de errado, ele já entrar com medicação. A gente não prescreve medicação nenhuma, mas os riscos que pode acontecer na fase inicial. A fibrose, ela tem um tempo para começar, como é processo cicatricial. Primeiro a gente passa da fase inflamatória, para sair aquele edema, aquelas equimoses, e a partir daí começa o processo cicatricial, que geralmente começa a partir da segunda semana. E aí a gente precisa nivelar essa desorganização de colágeno para que essa cicatriz ela comece a formar de forma organizada e não desorganizada, para não ficar estética, feia, com repuxo, né? Que fibrose é uma coisa que dói. Os pacientes começam a sentir a falta de mobilidade. Dentro do nosso protocolo, a gente consegue alinhar essa fibra para ela não ficar assim e ficar alinhada de forma que o tempo vai passando e chega ao resultado final, não fica fibrose aparente. Então, fibrose não é o bicho de sete cabeças. Se você tem fibrose, quer tratar, corre aqui para a Clau que a gente consegue nivelar. E é uma das menores intercorrências, né? Dos males, o menor chama-se fibrose dentro do processo cicatricial. Já que você tocou nesse assunto, Clau, só explica para o telespectador que não conhece fibrose, o que seria a fibrose,
como que ela aparece, quais são os sinais dessa fibrose, como que é o tratamento da fibrose? Então, quanto maior a lesão, maior é o tempo de recuperação. O que é fibrose? Fibrose é o processo cicatricial. Se você tirou gordura, aspirou gordura, e ele precisa cicatrizar novamente, porque a cicatrização não é só de onde tem incisão. Tirou a gordura, precisa cicatrizar ali a pele, né? Internamente. E aí começa um acúmulo de colágeno. Aonde que mais sofre hoje? Hoje eu sou especialista em fibrose, cabeça e pescoço. A pessoa fez um lift, tirou gordura profunda, é um membro que vai ficar rotação, vai ter movimentação. E aí começam os repuxos. Tem fibrose de cordões, tem fibrose de placas, tem fibrose rígida. E aí o que a gente faz? A gente alinha essa fibrose. É o processo cicatricial desorganizado que a gente alinha essa fibra. Quando começa conosco, tem pacientes que começam comigo, primeira semana tudo bem, segunda semana tudo bem, terceira começam os repuxos. Então isso é o que ele sente primeiro. É o que ele sente primeiro, são os repuxos. Clau, tem uma bolinha aqui que não estava semana passada. Clau, eu sinto que está durinho. Isso é a fibrose. Entendi. Tratando-se de cabeça e pescoço, existe um posicionamento. A nossa cabeça ela pesa em cima do pescoço. Então, se você fez uma retirada de gordura, retirada de pele aqui, e dobra o pescoço, o que vai acontecer? Vai cicatrizar errado, gerando-se fibrose. Então, a postura do paciente que faz uma lipo de papada seguida de platismo deve conter. Postura. Eu costumo dizer que a pessoa encaixa o dedinho aqui, coloca a mãozinha aqui, essa é a posição que você... Isso. Por quê? O celular hoje, ele é um vilão. Porque você faz o procedimento e abaixa aqui a cabeça. Então, os harmonizadores, os cirurgiões, que é especialista em cabeça e pescoço, acaba trabalhando muito, obrigada a Deus. Mas você que tem o celular, mantém ele aqui, ó, principalmente se você operou. Porque essa é a posição correta. E às vezes a gente prescreve até um colar cervical para que o paciente mantenha a postura. Excelente. Vai andar feio nos primeiros dias? Vai. Vai andar com aquela faixa? Então precisa passar por um processo. O processo ele pode ser lento em alguns casos. A gente avalia a idade do paciente, estilo de vida que esse paciente tem. Para ele não correr risco, ele precisa parar de fumar, de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Porque se ele fuma, vai atrapalhar na cicatrização, tanto de incisão. O risco de necrose é maior para você que é fumante ou ex-fumante. Então, tudo isso atrapalha muito a vascularização. Exatamente. Então, existe uma série de fatores que vai determinar seu resultado. Não é só ir lá, escolher um bom cirurgião e fazer o procedimento. Existe todo ali um envolto que vai determinar o seu resultado. E se você não fizer a sua parte, não tem como eu fazer a minha. Às vezes o cirurgião vai lá, faz um trabalho excelente, um acabamento maravilhoso, você escolheu ele pelos antes e depois imediato. Porque existe os antes e depois imediato, tanto na cirurgia plástica como na cirurgia de platismo. E aí a pessoa escolhe o profissional por conta daquele resultado, mas existe um processo. Vamos ver o daqui 6 meses. Porque esse processo, de início, meio e fim, ele mais vai depender do paciente do que de mim, porque o cirurgião já fez a parte dele. Agora, a pessoa ela precisa ter muita consciência na hora de optar por uma cirurgia, seja ela qual for. Porque existe o processo e existe o risco. E os profissionais envolvidos têm que ser, de indicação, os melhores. Perfeito, Clau. E como a fisioterapia atua no acompanhamento do pós-cirúrgico? Qual que é o papel do fisioterapeuta nessa fase? Bom, primeiramente ter conhecimento, né? Saber o que está fazendo, sempre. E deixar o paciente seguro, entrega de resultado, né? Então, o papel da fisioterapia, ela é muito importante porque sem ela, o resultado não vem. Sem ela, a cicatrização não acontece da forma que deve ser. E a gente conta com o nosso corpo inteligente. Nós temos um corpo, fisiologicamente, ele funciona muitíssimo bem. Então, a gente vem com conhecimento, com técnica exclusiva, para fazer com que esse processo pós-operatório ele se dê em menor tempo, te traga para a vida, para suas atividades em menor tempo. Uma mensagem que eu recebo muito lá no meu direct, no meu WhatsApp é: Clau, com quanto tempo eu posso voltar às atividades? Depende da sua cirurgia, depende de uma questão ali mais sua do que minha, porque são seus hábitos, suas emoções,
a sua disciplina durante esse processo. Com certeza. Então, tudo isso vai determinar. E o nosso papel é orientar e entregar uma técnica que entrega resultado em menor tempo. Perfeito, Clau. E a drenagem linfática, ela é mesmo indicada, né? Em todos os casos de Então, pós-operatório? Existe esse mito, né? Hoje, dentro da reabilitação tecidual, dentro de um... Vamos falar de uma forma muito prática aqui, para o telespectador entender. Então, não vou falar termo técnico, tá? Tá. Você fez uma abdominoplastia, seguido de mastopexia. Então, é um T aqui na mama e é um corte aqui no abdômen. Que pode ser... Exatamente. Existem várias drenagens, existem vários métodos, Leduc, Godoy, e hoje o mercado convencional usa uma técnica de deslizamento. Sim, com cremes ali. No primeiro momento, a gente está ali passando por um processo inflamatório, que é do próprio procedimento cirúrgico. Está hiperproteinado, tem efeito medicamentoso, o edema é um problema, assim, mas ao meu ver, como profissional, o menor deles, porque é impossível você fazer uma cirurgia dessa magnitude e não inchar. Não ter edema. Vai ter edema, sim. Mas se você fizer da forma correta, ir lá nos glândulos linfáticos, bombear aquilo ali, para dar estímulo para aquela linfa procurar o caminho certo, isso vai acontecer de forma natural, porque nós temos um corpo inteligente. Agora, sem necessidade de deslizamento. Tá. Dentro da minha técnica, na fase inicial, a gente não usa. Só estimula o linfonodo. Só estimula o linfonodo. Por quê? Linfonodo, gente, para quem não sabe, é uns ralinhos onde o líquido vai para sair naturalmente, né? Por isso que tem que ingerir bastante água, ter um acompanhamento nutricional, porque até isso vai influenciar nessa questão edema. Com certeza. Com isso, se eu pego um creme, que é o que o mercado convencional faz, pega um creme, e a gente não sabe se aquele creme tem ativo, qual que é o ativo que a pessoa tem. A pessoa está ali muito vulnerável, com a pele muito sensível, porque foi lesionada, e eu começo a deslizar. Como ali tem um corte, eu não consigo burlar o sistema linfático, tem que carregar esse líquido, certo? Com a mãozinha, deslizando. O que pode acontecer com a sua cicatriz? Ela pode ficar hipertrófica ao longo do tempo. Então, na fase inicial, existe um jeito de você estar ali com uma técnica muito sutil. Não é pegar pesado, como se eu fosse pegar o paciente e espremer. Porque você vai trocar a pele por cicatriz. A gente está falando de uma abdominoplastia seguido de mastopexia. Se eu pegar esse paciente, torcer ele, eu corro o risco de deixar a cicatriz hipertrófica. E até mesmo rompimento, né? Romper pontos. O ativo do creme, porque você precisa se atentar quanto a isso. Às vezes até o neutro tem um princípio ativo. Com certeza. Que pode gerar, dependendo do jeito que você manusear o creme, vai naquela cicatriz e leva bactéria. Então existe uma série de fatores que eu não corro risco. Então com isso, eu desenvolvi minha própria técnica para levar o melhor para o paciente que busca a nossa prestação de serviço. Passou da terceira semana, a gente começa a sentir uma pele seca, por conta do próprio procedimento, efeito medicamentoso, hidratação e por aí vai. A gente usa um óleo que é para feridas, né? Que é o Dersane, que se for na incisão não vai ter nenhum problema. E detalhe, se eu faço isso diariamente, se tudo que aquece acelera o fibroblasto, que é a desorganização do colágeno, se eu gero estímulo demais naquela região lesionada, o que pode ocasionar? Acerbação de colágeno, geração de fibrose. Se fibrose é processo cicatricial, quanto mais eu dou estímulo, mais rígida essa região lesionada vai ficar. Com certeza. Então, dentro dessa minha lógica, eu desenvolvi uma técnica que eu consigo nivelar o processo cicatricial de início, meio e fim. É tudo muito dosado. Então, o que eu fiz a semana passada, eu não vou fazer na segunda semana, porque já é outra fase do pós-operatório. São fases, e essas fases precisam ser observadas e executada a técnica correta no momento certo para que você tenha a sua cicatriz fininha, não passe por nenhuma ruptura e Deus o livre uma infecção. Então, tudo isso é dosado dentro. Então, por isso que eu digo não para a drenagem linfática na fase inicial. Ela faz parte do nosso protocolo, mas no momento certo, na hora certa, de forma adequada,
para que você tenha um resultado satisfatório. E aí, a minha amiga fez todos os dias. A minha amiga, já vi demais. A minha amiga passa ultrassom, e passa assim, eletroterapia. Gemendo de dor. Tem que pegar pesado. Gente, se eu fiz uma cirurgia e o processo pós-operatório ele deve ser leve, porque você já está ali com dor, vulnerável. Então, é necessário um zelo, um cuidado com você. Então, procura referências do profissional que vai te atender. O que é pegar pesado? Eu fico imaginando, né? O que é quebrar a fibrose? Eu ouço muito isso. Quebrar a fibrose, eu imagino uma marreta, né? E um concreto ali. Gente, são fibras desalinhadas que precisa de alinhar. Não existe quebrar fibrose, existe tratar fibrose. Com técnica exclusiva, sem dor, para que o paciente possa ter mobilidade o quanto antes. São exercícios que você vai fazendo ao longo do tempo com esse tratamento para que você tenha um resultado satisfatório. Então, drenagem linfática não trata fibrose, drenagem linfática na fase inicial de um pós-operatório, seja ele face ou corpo, é uma das técnicas que a gente não usa. A gente faz, no primeiro momento, reabilitação tecidual e acompanha esse paciente para que ele passe da fase inflamatória da melhor forma possível sem intercorrência. Maravilha, Clau. E como deve ser a alimentação de uma pessoa na recuperação de uma cirurgia plástica? Apesar de não ser nutricionista, a gente sabe, né, balancear. Hoje nós temos na nossa equipe as nutricionistas que nos acompanham dentro desse processo. Mas é livre de carboidrato, de coisas que inflamam, né? Livre de açúcar. Tudo que for inflamatório não vai fazer bem para o seu pós-operatório. Processado, porco, peixe de couro. Existe uma alimentação mais natural. Mais natural. E com horários certinhos, né? Muito líquido. Muito líquido. Então, para ajudar no edema, para ajudar na recuperação tecidual. A hidratação faz parte, Gatorade, uma água de coco. Tudo isso está dentro do nosso protocolo. Todas essas orientações é feita pelo doutor e é acompanhado pela nossa equipe de forma simultânea. Perfeito. Né? De forma simultânea para que esse paciente se recupere o quanto antes. O nosso lema é entregar resultado em menor tempo, sem intercorrência. E caso você tenha alguma intercorrência, a gente está ali com uma equipe multidisciplinar, cada um fazendo a sua parte, para que a gente possa levar para você, paciente, o melhor, em menor tempo. Isso mesmo. Clau, e a automedicação? Ela é perigosa no pós-operatório? Olha, eu costumo dizer nas minhas mentorias que a gente não prescreve nada. Né? Nós não prescrevemos nada. E tudo que acontece dentro do nosso atendimento, do nosso protocolo ali, é levado para o médico. Geralmente, os pacientes, eles têm um médico em casa, né? Às vezes o marido, eles se automedicam, o que não deve acontecer. Então, medicação é com o médico que te operou. Sim, com certeza. Com o médico que te operou. Às vezes eu ouço assim, Clau, eu posso trocar o antibiótico X pelo Y? Eu falo, nossa, vamos falar pro doutor agora. Antibiótico. Vamos falar com o doutor? E aí eu tenho aquele contato direto. Os meus médicos parceiros, graças a Deus, eu tenho contato de todos. Amo as secretárias dos médicos, tenho o maior carinho por elas. Mas até chegar nela, até chegar nele, a dúvida do paciente já foi, né? Se for algo urgente, eu sempre falo para meus parceiros, o dia que você vê meu telefone tocar na tela do seu... Porque é urgente. É porque é urgente. Então, eu costumo dizer que medicação, efeito medicamentoso, não se automedique sozinho, principalmente depois de uma cirurgia plástica, tem ali o contato e a conexão e confia. Se você escolheu o seu cirurgião plástico, o seu cirurgião buco-maxilo para fazer seu procedimento, confia nele. Então, o que ele te prescrever, se você tiver alguma reação alérgica, se você tiver algum problema com esse medicamento, você tem que recorrer a ele. Não adianta você perguntar para o profissional do pós-operatório, por que eu não prescrevo? Eu não devo prescrever. E eu replico isso, porque tem muita gente da minha área que se diz doutor, né? E quer prescrever. Isso é um erro. É um erro grave, porque quem tem a responsabilidade de medicar, automedicar, é o cirurgião plástico, é o cirurgião que fez o procedimento cirúrgico. Já tem tanta coisa para fazer para ficar, né? Eu geralmente não sugiro. Geralmente quando eu falo assim, tem uma pomada de cicatriz, uma cicaplástica, sempre é levado para o médico. Doutor, a paciente fulano de tal está usando X. O que o doutor acha de prescrever isso? Que eu acredito que pode ser melhor.
Quando eu vejo com a minha expertise, mas sempre é discutido com o cirurgião, com certeza. Ótimo, ótimo. E existe uma diferença entre cuidados, dependendo do tipo de cirurgia? Por exemplo, lipo, prótese, abdômen, a própria da papada. Existe uma diferença de cuidados entre uma e outra? Não tem diferença nenhuma. A reabilitação, o seu corpo, gente, ele não entende que a cirurgia foi feita aqui ou aqui. Verdade. O seu corpo é um corpo inteligente. Então, se você bater a coxa em algum lugar, machucou, precisa processo cicatricial. Se você tira um dente ou machuca o tornozelo, o processo cicatricial vai acontecer. Pode ser de forma diferente, mas você não vai pôr quente lá na inflamação. Você vai colocar gelo porque é anti-inflamatório. Então, existe toda essa questão aí. Então, não tem diferença. A reabilitação, ela se dá por igual. Agora, quando é tripla, né? Uma cirurgia tripla é o número de cirurgias que faz o pós-operatório ser mais delicado. Delicado. Os cuidados são maiores, mas o princípio da técnica é a mesma. Do cuidado é a mesma. Então, quando você faz uma tripla, você está mais vulnerável. Com certeza. O tempo de cicatrização pode ser maior. Porque são mais áreas de lesões. Áreas de lesões. Então, a gente vai acompanhar você. O acompanhamento, a consultoria, a assistência que pode ser maior e o tempo de resultado pode ser maior. Mas a questão reabilitação, a ordem é a mesma. Com certeza. Não tem distinção se é cabeça, pescoço. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só fiz uma lipo de papada. O preço é diferente do corpo? Pelo tempo de sessão, sim. Mas não pela entrega de resultado. Porque a gente vai usar o mesmo raciocínio clínico lógico. Ah, sim, sim. E falando sobre pós-operatório, né? As pessoas até têm que se programar para isso, né? O repouso, ele é absoluto? Como é que é essa questão do repouso? É mito, é verdade? Olha, o que é dor para você não é para mim. Eu tenho muito receio do paciente que ele é muito... que ele sara rápido, né? Tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, tô ótimo. Aí ele faz coisa que não deve. Então, o repouso nas primeiras 72 horas, seja ela face, corpo, ele tem que ser absoluto. O seu corpo, ele precisa de repouso. Ele necessita, ele passou por uma lesão. Tá no estado crítico ali. Ele tá no estado crítico. Eu posso, não, e já aconteceu do paciente em 2 dias falar assim, Cláudia, eu posso tomar uma cervejinha de leve? Cláudia, excelente. Não, tá ali com a incisão, né, lesionou. Eu posso entrar na piscina rapidinho? Nossa. Cláudia, me deixa fumar só um cigarro, porque tem 3 meses que eu não fumo. Voltar a trabalhar com pressa. O paciente que fez isso a última vez, isso foi o ano passado, ele ficou internado 16 dias na UTI, ele teve um caso de seroma gravíssimo, ele ficou por um beijo e uma pulga. Então, existe risco, tá? Então, tem que ter disciplina e responsabilidade. Então, o repouso, ele é necessário, sim. Não é só ficar parado, né? O repouso, ele requer todos os cuidados que são em relação à alimentação, atividade, emoções, né? E ele é importantíssimo para o resultado final. Exatamente. Então, precisa ter o repouso, sim. Não é porque não tá doendo que pode sair correndo meia maratona. Não. Tem pessoas, eu tenho até um depoimento lá no meu Instagram, que a pessoa fez uma mastopexia, ela tinha uma mama gigante e realizou o sonho. Aí ela falou pro marido dela assim, amor, eu vou operar hoje, quinta, e aí eu vou ficar o final de semana e no próximo tem um show, não sei de quem. Gente. E aí, nem que eu fique lá sentadinha. Sentada no chão. E aí, quando ela operou, ela viu que não ia rolar show, né? E aí ela deu esse depoimento, eu achei dos mais bonitinhos, ela me mandou um vídeo e falou, Cláudia, foi tão importante porque o paciente que ele vai operar, ele não pensa nisso. Tem gente que fala assim, vou fazer um procedimento de lipo de papada, eu vou casar minha filha daqui 3 meses. Em 3 meses, colagem tipo 3. Repuxo, tá? Então, se você vai casar sua filha... Para além desse tempo, exatamente. Viu, gostei, legal. E quanto tempo a pessoa pode voltar normalmente à rotina? Depende da cirurgia, né, na verdade? Depende de cada pessoa, não é nem da cirurgia. Depende de cada indivíduo. Hábito, estilo de vida, vai depender mais dele. O que ele fez a vida toda até chegar na cirurgia. E o que ele faz durante o processo. Porque se ele faz uma lipo de papada e baixa a cabeça, aí o tempo de reabilitação vai ser maior. Tempo de sessões comigo vai ser maior. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, você falou que reabilitava com 15. Falei, não, eu não falo número de sessões.
Tudo, porque tudo depende. A gente tem um plano de tratamento. Ele quer o resultado com 15 pronto, exatamente. né? Paciente, então, existe aí um processo que mais depende de você no pós-operatório do que da gente. É dividido, gente. Os tratamentos ali, a responsabilidade é dividida. Divididinho. A gente tem condições de fazer a nossa parte, com certeza, mas a parte do paciente só ele tem como. Exatamente. Não tem como. Ele precisa fazer a parte dele e Com terá certeza. consciência de que, se ele não fizer a parte dele, o resultado não é o que... E não adianta procurar médico para processar, não, tá? Porque se você não faz sua parte, ele entregou um antes e depois, ó, perfeito. E é por isso que hoje a gente assina termos de responsabilidade quando vai fazer qualquer procedimento, né? Qualquer Porque procedimento. o paciente, ele tem a parte do compromisso dele, que não tem como o médico fazer por ele, não tem como a fisioterapeuta, a enfermeira fazer por ele. Ele tem que fazer a parte que cabe a ele. Exatamente. Né? Não tem jeito. Cláudia, e quais os hábitos podem prejudicar a recuperação? Né? Você falou do fumar, você falou do beber álcool, o que mais que pode... Alimentação, né? O que mais que pode prejudicar o resultado? Gente, narguilé, fumar, droga... Não, é sério. O próprio celular, sim. O próprio celular. Então, existe aí um monte de coisa que pode atrapalhar esse resultado final vir. Então, você precisa entender que você precisa ter disciplina. Se você não tiver uma disciplina de alimentação e hábitos saudáveis, o seu resultado não vai ser satisfatório. Com certeza. E quais tecnologias, recursos auxiliam na recuperação de cirurgias plásticas? Bom, falando de procedimento cirúrgico, vamos supor, a pessoa vai fazer uma remoção de pele, trocar pele por cicatriz. Nesse caso, o médico lá, o cirurgião, ele vai indicar para essa paciente uma tecnologia de retração de pele, que hoje tem várias, que é tecnologias cirúrgicas. Argoplasma, Renúvel e vários outros. Body Tight, por aí vai, que tá chegando tecnologias novas. Nesses procedimentos, existem um cuidado maior no pós-operatório, porque no ato cirúrgico já foi feito aquecimento naquela região lesionada, porque primeiro faz o procedimento, depois vem com essa tecnologia. E ela, na maioria das vezes, é quente. Se tudo que aquece acelera fibroblasto e vai gerar fibrose, o cuidado pós-operatório, ele vai ser triplicado. Com certeza. Porque a gente precisa dosar para entregar resultado para o paciente. Mas o paciente não usou nenhuma tecnologia. Qual que é a tecnologia que nós usamos? Nenhuma, a não ser o laser de Liebig. Não usamos ultrassom, nós não usamos radiofrequência, eletroterapia de forma nenhuma, a não ser o laser, que faz... Tem inúmeros, se eu ficar aqui falando dos benefícios do laser... Precisa de um programa só para o laser. Só para o laser. Então, ele é bem-vindo no pós-operatório, tanto na fase inicial, como no meio e no fim. Mas, tirando isso, toda a nossa técnica, a minha técnica que eu desenvolvi, ela é toda manual. E detalhe, não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? As pessoas questionam o tempo de sessão. Principalmente cabeça e pescoço. Quanto mais estímulo você der, mais o risco de uma intercorrência. Se você tá ali na fase inflamatória e eu fico dando muito atrito, pode gerar um seroma. Sim. Pode gerar um acúmulo de colágeno desorganizado ali, uma fibrose daqui 4, 5 meses. É o oposto do que as pessoas acham. Não é quanto mais melhor, não é quanto mais apertado melhor. É o tempo então, adequado. É o tempo adequado. Hoje, nós especializamos em tratamento de fibrose. Aí chega relatos para mim assim: Cláudia, achei diferente aqui. O seu valor foi X, eu paguei Y lá. Engraçado que lá eu fiquei 1 hora na sessão e a moça ficou passando um negocinho que aquecia mais 30 minutos, ou seja, 1h30 de procedimento. Você ficou comigo aqui 20, 25 minutos e na última sessão eu cronometrei e você ficou 10 minutos comigo. É isso mesmo? Porque os pacientes eles associam valor a tempo. E hoje, a minha luta diária com o mercado convencional é essa. Mas é o resultado que eu entrego resultado assim. E eu costumo dizer lá na minha rede social, vocês podem até não gostar de mim e falar que meu tempo de sessão é pouco, mas vocês não podem falar que eu não entrego resultado. Porque no fundo, o meu compromisso com você é com o resultado. É com o seu resultado final. Com certeza. Porque você pagou caro, você investiu caro, um valor agregado para a realização do seu sonho. Então, eu não posso ficar enxugando gelo, eu não posso ficar ali. Em 1 hora, eu geralmente atendo, quando é lipo de papada, né? Eu atendo ali de 4 a 5 pacientes, em 1 hora.
Quando é corporal, o tempo é maior. Eu libero ali 40, 45 minutos para fazer um atendimento corporal. Mas não é te torcer, não é passar eletroterapia. E olha que eu já fiz tudo isso, né? Há 10 anos atrás eu usei esse protocolo e sem saber eu criava fibrose para eu mesma tratar. E aí eu tive que raciocinar, eu fiquei noites de estudo, eu fiz inúmeros cursos de pós-operatório, faço até hoje, porque nessa área as tecnologias mudam, cirúrgica a cada 6 meses, para acompanhar ali a questão de cirurgia. E um dia, em 2013, eu encontrei ali um protocolo no qual eu desenvolvi meu raciocínio clínico e hoje eu consigo entregar resultado em menor tempo. Então, não é um tempo de sessão, não é com tecnologias que você vai ter o seu resultado. E respeito... Consciência e pensamento clínico. Isso. Então, eu respeito muito o colega que faz. Que tem que ser atendimento todos os dias. Claro, não tem que ser nada. Se você entrega resultado assim, ok. Mas eu consigo entregar o resultado de cá com raciocínio clínico lógico, pensando de médio a longo prazo naquele paciente que me contratou a minha prestação de serviço. Então, acontece muito de no meio do caminho, o processo cicatricial ele muda de uma sessão para outra. Eu tô com uma paciente, inclusive, que questionou com o médico, doutor, mas ela não passa nenhum aparelho, ela fica com a minha esposa 20 minutos e aí deu um negócio aqui, mudou o processo. No outro dia eu fui lá, filmei e postei na rede social. Começou comigo, mas o processo é esse. Aqui nesse perfil você vai ver o processo, porque mostrar um antes e depois bonito é muito fácil, amar o bom é muito fácil. Então a gente tem que mostrar a realidade do nosso trabalho e mostrar que o protocolo funciona. E que tem gente vindo de Rubiataba, dos interiores, São Paulo, Brasília, e a gente fica muito feliz em receber esse pessoal aqui, que começou um protocolo lá, que já está com 4, 5 meses de cirurgia, sem o resultado satisfatório. E a gente fica muito feliz, lisonjeado de estar recebendo esse público aqui em Goiânia e levando um protocolo que de fato funciona. Ótimo, Cláudia. Cláudia, e um acompanhamento psicológico, né? Você até comentou, né, no início das primeiras perguntas ali, porque tem todo um processo de enfrentamento da cirurgia plástica, né? Então, é importante estar em acompanhamento também? Sim. Por quê? Eu me coloco muito no lugar do outro, né? Não tem como eu vivo a dor daquele paciente quando ele está comigo. Eu não consigo não me emocionar com as histórias. Por trás de cada cirurgia plástica tem uma história de superação, uma história de o porquê da cirurgia. Sim. E o pessoal do CrossFit critica muito o pessoal da cirurgia plástica, eu atendo os dois públicos. Mas olha só, uma atividade física não levanta uma mama caída, não tira um avental. Uma atividade física, às vezes, não trata uma autoestima. Então, cuidado na hora do julgamento, né? Porque as pessoas julgam muito. Claro. E esse cuidado que a gente tem que ter com esse paciente pós-operado em relação às emoções, eu falo que o pós-operatório é um ser humano cheio de emoções. Tem uma história ali por trás. Então, quando eu vejo que essa carga emocional vai prejudicar aquela reabilitação, não sou eu que estou falando, mais um dado. 80% da sua reabilitação depende das suas emoções. Com certeza. Se a sua emoção não estiver bem, com certeza vai interferir no seu resultado, no processo. Você vai sofrer mais. Com isso, é interessante você ter uma ajuda psicológica, assim, de um psicólogo. Já entrar, inclusive, para fazer esse procedimento. Hoje, na bariátrica... Melhor, né? Hoje, na bariátrica, já é exigência. Você só faz uma bariátrica se você tiver um laudo. Se você tiver um laudo do psiquiatra, de um psicólogo. Hoje, na cirurgia plástica, também não tinha que ser diferente, não. Também acho. Tem as exageradas, né? Que faz cirurgia todo ano, 2 vezes por... Isso não é certo, gente. Não é. Tem os exageros. Algo não está legal e não é no corpo dessa pessoa. Exatamente, é lá dentro. É mais profundo. Eu vou até onde eu consigo ir. Quando eu vejo que eu não consigo resolver aquela ferida aberta ali no sentido emocional, eu vou falar, olha, vamos procurar um psicoterapeuta, que na minha equipe tem um. Isso. Eu posso pedir para ele te ligar, porque às vezes precisa arrumar essas emoções aí para que eu possa te entregar um resultado bom. Com certeza. E acontece muito, mas é muito. A cada 10 pacientes que deitam na maca hoje na clínica, 8 têm um emocional muito aflorado, muito ali que a gente precisa acolher. E eu acolho mesmo. Hoje em dia minha equipe fala, Cláudia, vamos sair do operacional um pouquinho, vamos ficar mais na mentoria. Eu falo, gente, primeiro porque eu ministro aula com pacientes reais. E eu mostro para minhas mentoradas uma vivência clínica real.
Então não tem como sair do operação. Não, porque eu amo, eu coloco muito amor e dedicação em cima do atendimento. E quando eu vejo, quando eu tenho que dar uma alta para um paciente, eu sofro. Você acredita? Eu sofro porque eu já me envolvi com ela ali. E é muito bacana essa troca. E tá vindo muita gente de fora. Então, quando eu tenho que dar essa alta, eu falo, nossa, como é que eu vou fazer no meu horário da semana que vem? Cláudia, você vai colocar outra pessoa e aí gera conexão. Hoje eu acho que não tem nenhum país que eu não tenha atendido ninguém. Japão, China, Londres, todo mundo para lá já passou por aqui. E a gente está muito feliz com isso. E o papel do fisioterapeuta dentro da reabilitação tecidual, eu acho que é crucial. Amém. Comigo, com a colega, né, como eu falei, Goiânia é referência não só de bons cirurgiões, mas também de muita fisioterapeuta, de muito esteticista que trabalham muito bem. Perfeito, Cláudia. Foi excelente o nosso papo de hoje, né? Eu tenho certeza aí que a gente fala sempre público feminino, mas hoje não é uma exclusividade do público feminino, né? A gente tem muitos homens preocupados com a autoestima hoje em dia. Então, eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão ficar bem impressionados com esse universo todo de um pós-operatório. E, inclusive, com certeza, depois dessa explicação toda tão, né, humanizada, principalmente, vai chover aí de ligações para você. Mas a gente precisa saber onde te encontrar. Onde a gente te encontra, além do seu Instagram, que é Clínica Clau. @Clínica Clau. Exatamente. Certo. E no 629-8287-7306. Esse é o contato da clínica. Para cursos, para atendimento, para tudo, né, Clau? Exatamente. Perfeito, Clau. Muito obrigada mesmo, eu de que coração, agradeço, tá? Pela participação. Esse assunto é importantíssimo. E para você que ficou alguma dúvida, pode seguir lá no meu perfil, pode sanar as dúvidas comigo, que eu vou estar à disposição. Muito obrigada. Perfeito, Clau, perfeito. E hoje, então, ao longo desse programa de hoje, de intensa troca, vimos que uma cirurgia plástica não começa na sala de cirurgia e nem termina com o último ponto do procedimento, né? Não. Ele começa no planejamento, na escolha do profissional, na realização dos exames pré-operatórios, mas ele segue ali um cuidado diário, muito disciplinado no pós-operatório. Então, nós aprendemos que os riscos existem sim, mas eles podem ser controlados e minimizados com informação, orientação profissional e, acima de tudo, muita responsabilidade com o próprio corpo. Cuidar no pós-operatório é cuidar do resultado, da saúde, da autoestima. É entender que cada fase tem um tempo e que não existe beleza sem cuidado. O acompanhamento de um profissional qualificado, como um fisioterapeuta especializado, faz toda a diferença no sucesso da recuperação. E se você está se preparando para uma cirurgia plástica ou está vivendo um pós-operatório nesse momento, lembre-se, respeite o seu corpo, siga as orientações com atenção e permita-se viver esse processo com muita paciência e consciência. Obrigada pela companhia de hoje aqui no Viva Melhor. E com informação e autocuidado, responsabilidade, você pode alcançar resultados de que tanto deseja, com saúde e bem-estar. Nos vemos toda terça-feira, às 19 horas, aqui na TV Alegria. E não se esqueça, baixe o nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet e acompanhe toda a nossa programação. Tenha todos uma excelente noite.